E aí, meus amigos, tudo bem? Começando mais um podcast aqui hoje, falando de um assunto muito, mas muito interessante mesmo, quando a gente fala do Missão Texas, desse grande encontro que vai ter aí lá no Texas, com essas grandes personalidades aqui. Primeiro as mulheres aqui, a Sila, né, Sila? Quanto tempo a gente não se fala, né? Enfim, conseguimos nos encontrar. Enfim, olha, sempre falo, Sila, vamos gravar, deu certo, tá aí. João, essa personalidade do setor de energia. Tudo bem, João? Tudo ótimo. E o nosso amigo Maurício aqui. Tudo bem, Maurício? Maravilha, tá? Tudo ótimo. Tranquilo? Fantástico. Bom, vamos começar então aqui com o Maurício. Maurício, você tá bem antenado aí o que vai acontecer no Texas, né? Primeiro, o que é esse Missão Texas e por que escolheu o Texas? Perfeito. Prazer imenso estar aqui ao redor dessas personalidades incríveis. Eu sou sócio da Starce, uma empresa de educação. A gente faz imersões educacionais em várias partes do mundo, em vários segmentos. A gente está muito bem posicionado no Vale do Silício, na China, na Europa. Por meio da parceria Starce, Anshan e RZK, a gente construiu essa imersão no Texas. O Texas é um mercado que vive o setor de energia já há muito tempo, é uma das principais economias americanas, né? O Texas é, depois de Califórnia e Nova York, o terceiro maior PIB dos Estados Unidos. É um estado que é um país e boa parte dessa riqueza é gerada pelo setor de energia. E o Texas, ele vive o que o Brasil está vivendo já há muito tempo, né? A desregulamentação do setor de energia do Texas aconteceu há 22 anos, ou seja, 2 décadas atrás, o Texas tomou a decisão de abrir o seu mercado de energia e permitir que as pessoas pudessem comprar energia de quem bem elas entendessem. E o Brasil está vivendo esse movimento gradativamente, né? Começando pelas grandes empresas, as médias empresas e, enfim, se espera que nos próximos anos isso chegue até a população, o cidadão e a cidadã comum. Então a saída para o Texas, ela é quase como um passaporte para o futuro, né? A gente vai aprender como que uma economia do tamanho do Texas fez esse movimento lá atrás e como que essas empresas, o Estado, os reguladores construíram essa ponte do mercado regulado para o mercado desregulado e como que essas empresas estão hoje. Então, para o setor de energia do Brasil, que está vivendo essa transformação, e para o Texas respirar um pouquinho desse ar do futuro, para ver como foi feito esse movimento lá e tentar fazer alguma analogia com o que pode acontecer aqui, esse objetivo é um dos objetivos dessa imersão, a gente poder promover às pessoas esse conhecimento de um mercado maduro como o Texas e tentar antever o que pode acontecer no Brasil por conta disso. Que legal, hein, Sila? Muito bacana, hein? Maravilhoso e super oportuno. Na semana passada, o ministro de Minas e Energia anunciou que o mercado já está pronto para ser totalmente aberto a partir de 2025. Então, essa imersão no mercado maduro, já desenvolvido, vai ser um grande aprendizado para a gente trazer para o Brasil e também compartilhar para a nossa turma do Energy Advisor. Que legal. João, você tá aí no epicentro desse furacão aí de energia, né? E você pode contribuir muito com esse cenário de transformação energética aqui no Brasil. E a gente vai presenciar isso, a gente está fazendo história com isso. Eu queria que você falasse um pouco aí da sua visão. Eu acho assim, né? Na minha visão é muito uma visão de formar o mercado, né? De formação de mercado, que é o que está acontecendo no Brasil, que é o que eu vi acontecer em telecom, que é o que a gente usa a experiência do Maurício para poder ver o que aconteceu com os bancos. E não tem como a gente formar um mercado sem ter formação das pessoas, né? Então, eu acho que nesse momento eu estou bastante, assim, nós estamos bastante focados em conseguir ter pessoas com um repertório suficiente para que a gente consiga colocar o Brasil numa posição de conseguir montar o que vão ser esses modelos de negócio do futuro de energia. Porque o fato é que não existe nenhum operador assim, global de energia quando você pensa em Energy as a Service. Existem as grandes empresas de energia, mas elas não são operadoras as a service, né? Então isso ainda vai vir, a Tesla quer fazer, outros estão tentando fazer, mas não conseguiram fazer. Então a gente está num momento muito bom. Ontem eu até estava conversando isso com o Maurício, né? O Brasil ele é abençoado por tudo que por todos os jeitos. Ou seja, tem sol, tem vento, tem terra fértil, tem o relevo que precisa, não tem furacão. E a gente tem que saber usar isso, né? Só que para poder saber usar isso, a gente tem que ter pessoas com repertório para poder fazer isso. Eu acho que esse é o nosso grande desafio que a gente tem agora.
E acho que a gente está indo bem, acho que a gente está avançando, a gente está colocando coisas, repertório que são relevantes, com pessoas relevantes, com situações que mudam a vida das pessoas. E é esse o nosso objetivo, né? A gente está indo para lá e fica cada vez mais claro que, assim, quem não está ou no Mercado Livre ou no mercado de geração distribuída, ele está rasgando dinheiro, né? E isso é uma coisa que está ficando muito, 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 muito clara. E aí tem a última barreira, que é a barreira da credibilidade, né? Então nós precisamos ter pessoas sérias. Tivemos problemas com o Mercado Livre, com pessoas que não foram sérias. Temos problemas com a GD, com pessoas que não são sérias. Então nós temos que nos preocupar com essa questão da credibilidade que ela vem através de entregar coisas com qualidade. Então acho que nós estamos nessa jornada aí e acho que ir lá no Texas e poder aprender com os erros dele, com os acertos deles e com toda essa história do que né, de 2024 para frente, com inteligência artificial, com a digitalização dos processos, com a simplificação das coisas, vai ser muito incrível. Eu acredito também nisso e também a gente vai acompanhar. O Missão Texas vai estar dentro do Expedição Solar segunda temporada, que é um documentário que já saiu aí o primeiro nas plataformas, né? E agora vai sair a segunda temporada. E a segunda temporada a gente quer focar exatamente nisso. O que está dando certo? O que está acontecendo no mundo, né? Quem está fazendo o que em tempos diferentes quando a gente fala de transição energética? Então a gente sabe que tem muito desafio para todo mundo. Todo mundo tá tendo os seus desafios. Só que o Texas, como você falou, né, Maurício? 22 anos já, o mercado já é totalmente aberto. A gente vem caminhando para isso, 2025 é o ano que vem, já está aí a abertura do mercado. É a abertura total do mercado, é isso? Pelo menos foi o que o ministro Alexandre Silveira anunciou num evento na sexta-feira passada, em conjunto com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ele afirmou que a CCE está completamente preparada para essa abertura total do mercado. Estamos falando aí em torno de 90 milhões de unidades consumidoras. É muita coisa. Parcialmente, e uma oportunidade absurda. Parcialmente foi aberto o mercado para uma faixa de consumidores, certo? Para o grupo de alta tensão a partir de janeiro de 2024. Então, padarias, supermercados, academias já podem migrar para o mercado livre de energia. E como o João disse, é um mercado que a gente precisa prestar muita atenção na reputação e na credibilidade dos profissionais e das empresas, que possam garantir a segurança desse mercado. Então, tem que escolher com muito critério, com muito cuidado, para lá na frente não ter um problema. Exatamente. E o que você observa lá no Texas que a gente pode falar assim, poxa, isso aqui é muito diferente, isso aqui deu muito certo? Eu acho que assim, acho que quem ganha com toda essa mudança é o consumidor, né? O consumidor que durante uma vida inteira no Brasil, ele se acostumou em comprar energia e pagar por um preço regulado, né? Ou seja, sem opção de poder Só tinha uma via. Só tinha uma via. E agora o consumidor ele vai ter inúmeras opções, inúmeras vias, né? Para poder adquirir energia da onde ele acha mais conveniente. Eu e o João, a gente sempre conversa no paralelo do mercado de energia com o que está acontecendo agora, e o que aconteceu no mercado de telecom entre 2000 e 2010, que o João viveu muito isso, e o que aconteceu no mercado financeiro de 2010 a 2020, que eu vivi muito isso. Essa abertura, né? Ou seja, a descentralização do mercado de telecom, né? Nos anos 2000. Depois, 2010, 2011, 2012, o setor financeiro... Também uma descentralização. Uma descentralização, surgindo as boutiques de investimento, como XP, como BTG, que a partir de uma única conta as pessoas podiam acessar o mercado financeiro inteiro. E agora, com energia, se desenha um futuro muito parecido. A partir de um único canal, as pessoas vão poder acessar inúmeras fontes, né, para poder comprar energia de inúmeras fontes e escolher por preço, por reputação, enfim, tem inúmeras condições aqui que vão entrar na decisão do cliente. Então, existe uma transferência muito grande, né, de poder para o cliente, para ele poder, de acordo com seus critérios, escolher de quem ele vai consumir energia, assim como aconteceu com o telecom e aconteceu com os bancos nos últimos 20, 25 anos. Isso é muito legal, né? E essa abertura é bom para todos, é benéfico para a sociedade, é benéfico porque você abre agora a opção de muito mais o escoamento de não só ser um detentor do modo de produção de energia, mas você coloca mais players no jogo. Isso é muito bacana, né? O serviço e essa inteligência por trás disso tudo. Como que você vê isso tudo, Sila? Eu vejo que, como o Maurício falou, o consumidor é o principal beneficiado. O consumidor ele vai poder escolher
qual é o produto que ele quer, qual é o produto que mais se adequa para a necessidade dele. Não é só preço, não é só economia, mas sim qual é a melhor maneira dele otimizar o uso da energia limpa. Então, esse é um movimento fantástico. O próprio João vivenciou isso com o telecom. Lembra que antigamente telefonia era um investimento, o telefone era patrimônio, declarava no imposto de renda. Hoje a gente paga pelo uso de dados. E a energia está caminhando para o mesmo lugar que a telefonia, que o mercado financeiro. Sim. E dar esse empoderamento para o consumidor é sensacional. Eu lembro da época dos números de celular, né? Antigamente não existia portabilidade, né? Você tinha um número de celular e você não conseguia migrar facilmente de uma operadora para outra. Então, por exemplo, na Missão Texas, a gente vai visitar uma empresa chamada Octopus, que é uma plataforma digital, Ricardo, e você coloca o seu CEP e ela te dá uma lista com mais de 100 opções de energia que você pode consumir naquele CEP. Uhum. Então, assim, é algo impensável hoje no Brasil, num mercado regulado, porque você não tem. Isso, quer dizer, isso nem passa pela cabeça das pessoas porque não é uma opção. Mas o Brasil caminha para ter algo nesse sentido, onde você vai colocar seu CEP e você vai poder consumir energia de N. Qualquer operador do Brasil inteiro. Exato. E cada pessoa vai decidir com base nos seus critérios, no que acha relevante e importante, de qual empresa eu vou consumir energia. Agora, a tecnologia tem um papel fundamental aí para fazer tudo isso se conectar, né, João? Quando a gente vê, olha e fala, poxa, mas como que isso vai se tornar na palma de um aplicativo, eu poder escolher isso de uma forma muito simples? Não, eu acho que, com certeza, até porque nós estamos em 2024, então as coisas de 2024 são coisas de 2024, pensando em 2030, mas só resgatando uma coisa interessante aqui que a Cila falou, que é o seguinte, e fazendo um paralelo, né? São 90 milhões de unidades de consumo, né? Isso a gente está falando de 90 milhões, sem levar em consideração que os carros vão ser elétricos, que os ônibus vão ser elétricos, que as coisas vão ser eletrificadas e tudo mais. Então, a probabilidade disso aumentar é bem grande. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que no Mercado Livre tem mais ou menos aí, vai migrar todo mundo e tudo mais, vai chegar em 200 mil, 300 mil. E a gente pensa que lá na GD já está em 3 milhões, então a gente está falando aí que está faltando 87 milhões. E isso é uma coisa muito interessante, porque lá na época do Telecom, tinham mais ou menos 6 milhões de celulares e tinham 200 milhões de pessoas no Brasil. E a grande questão naquela época era a seguinte, cara, qual que vai ser o nível de penetração que nós teremos com o celular? Hoje em dia está entre 101% e 103%, ou seja, tem mais celular do que gente, né? Mas você tinha essa visão na época? Não. Na época, o que a gente imaginava é que iria chegar em 80%, 70%. Porque veio o pré-pago, né? Porque aí, conforme você abre o mercado, você começa a desenvolver novos modelos de negócio, né? Porque as coisas vão barateando, ou seja, as placas ficaram muito mais baratas, as baterias estão ficando mais baratas. O consumo aumenta. E cada vez o consumo aumenta mais. Com inteligência artificial, a grande diferença é a energia, ou seja, você tem que estar com a inteligência na ponta e com a energia na ponta também, ou seja, é um consumo absurdo. Então é muito interessante, né, quando a gente vai olhar, porque aquilo ali aconteceu em mais ou menos 5, 6 anos, né? E a gente está pensando numa época que não existia nem Facebook, né? Não existia... talvez a informação não era tão... Talvez existia o Orkut, né? Existia essas coisas. Mas você imagina a velocidade que não vai ser. Vai ser muito rápido. E aí o que vai acontecer? Vai ser muito rápido e é importante que sejam em padrões globais, né? Por isso que é tão importante a questão do repertório. Por quê? Porque a gente consegue replicar para o resto do mundo e a gente consegue levar conhecimento, agregar valor para uma coisa que é um super diferencial que a gente tem no Brasil, que é a questão da energia e a questão do agro, né? Que no fim das contas também é energia, né? Porque a gente come para poder gerar energia naturalmente. Então... eu acho que é uma super oportunidade para o Brasil. A gente tem que saber aproveitar. Tá só no começo. Ou seja, cara, é muito, 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 muito no começo. Não tem nem como... começar certo, né, João? Isso é muito importante. Por isso que é a questão das pessoas, do repertório, da credibilidade, da qualidade, discutir em alto nível, buscando conhecimento científico, né? Não conhecimento superficial. Por isso que a gente está tão preocupado em conseguir fazer isso. Por quê? Porque nossa visão é que a médio e longo prazo nós teremos aí uns 60, 70 milhões de unidades de consumo. Isso já levando em consideração que temos a tarifa social, temos o Luz para Todos e tudo mais, mas que esses 90 vão crescer rapidamente.
que a gente entende que os padrões globais, eles massificam, e aí o custo de você produzir reduz demais, e isso aí quebra todas as barreiras protecionistas que possam existir, vídeo que a China faz, vídeo que os Estados Unidos faz, e etc. E que, então, a gente precisa nos manter com credibilidade, com qualidade, que a gente vai, a médio e longo prazo, ter os melhores clientes com os melhores serviços, usando as melhores tecnologias. Nossa, muito Então, essa é a bacana. nossa visão. Isso, Ricardo, abre espaço no Brasil para o surgimento é uma oportunidade enorme para o surgimento de uma nova profissão que é o Energy Advisor. Isso eu vivi muito na época do mercado financeiro, porque quando a pessoa tinha acesso apenas a um único produto, ok, um único produto. Mas na medida que o mercado abriu e a pessoa passou a ter acesso a 10, 15, 20 produtos, já começou a ficar... Exato. Que é O isso? ser humano, quando está diante de... Como eu vou assimilar tudo isso? Aquela história do estacionamento. Quando você chega no estacionamento só tem uma vaga, você estaciona. Quando tem 10, você fica perdido aí. Eu vou nessa aqui que é mais perto. Então, a gente viu isso muito acontecer no mercado financeiro e na época da XP a gente observou o quão importante era a presença de um financial advisor, uma pessoa que, diante de inúmeras opções, 50, 100, 70 opções de investimento para o recurso do cliente, ele entendia a característica do cliente, o que ele gostaria, e conhecendo esses produtos, conseguia indicar o produto certo para o cliente certo. Mesma coisa com a energia. Com telecom. Telecom também. Porque antigamente, com uma única solução, não tinha porquê. Agora, os agentes autorizados, você vai num agente autorizado, você consegue ter uma série de condições que se adaptam à sua realidade. Então, a gente vê que essa abertura do mercado de energia abre espaço e uma oportunidade imensa para, assim como os agentes autorizados no setor de telecom, os financial advisors no setor de investimentos, o energy advisor no setor de energia, na medida que eu vou colocar meu CEP, vão ter 100 opções de energia, qual é a melhor para mim? Preciso fazer uma triagem disso. E aí entra o energy advisor. Aí entra o energy advisor. Exatamente. Puta, que legal. Isso começa a encaixar aqui na minha cabeça aqui, todas as peças aqui do quebra-cabeça aqui. Isso eu fico vendo assim, 90 milhões de consumidores, né? E isso vai crescendo, né? E esses 90 milhões, eles vão crescer o consumo deles, vão ramificar o consumo. E o carro elétrico? Como que eu faço para organizar isso em grandes centros de recarga? Como que as grandes empresas vão se organizar daqui para frente, né, em termos disso? Então, tem muita coisa acontecendo que vai acontecer, como o João falou, instantaneamente, vai ser muito rápido. E aí é que tá a educação e a organização disso tudo para você fazer bom negócio. Porque no final de tudo, você quer o quê? Que o consumidor vai sair ganhando com isso. Ele vai poder escolher. Eu tava vendo o negócio do celular, do plano de celular. Hoje você viaja para a China com um plano de celular que você pode usar lá, né, à vontade. Quando você fazia isso na década de 90? Você ficava contando as ligações ali, minutos, você nem ligava, né? Hoje você navega na internet tranquilamente. Mesma coisa banco. Hoje você entra no aplicativo do banco, você tem várias opções de investimento ali. Se você não souber o que você fazer, você não sai daquele ponto ali, né? O que eu preciso? E para energia é a mesma coisa, né? Todo mundo precisa de energia. Todo mundo vai precisar cada vez mais de energia. Então essa imersão no Texas, a gente vai passar 3 dias em Austin, 3 dias em Houston, começa em Houston, e 2 dias em Austin. Então a gente vai visitar reguladores, entender a visão do Estado para como foi feita essa transição, com geradores, com distribuidores, com comercializadores de energia. A gente vai a empresas de armazenamento de baterias para entender toda essa questão que o João falou sobre a eletrificação das coisas e armazenamento se torna um item extremamente importante. Então, a gente vai viver muito o ambiente de Houston, tradicionalmente uma cidade que vive de energia há décadas, e Austin, que é um grande centro de inovação, empreendedorismo, um polo muito forte de startups nos Estados Unidos, onde a gente vai visitar muitas incubadoras, aceleradoras de startups que têm verticais específicas para energia, para entender quais são as principais inovações que estão sendo construídas por startups que usam alta tecnologia que impactam o setor elétrico. Que legal. A figura do Energy Advisor já é tão consolidada fora do Brasil, nos Estados Unidos, principalmente na Europa, na Espanha. Os clientes não compram energia sem antes consultar um Energy Advisor, para poder entender qual é a melhor opção para ele, para que ele faça uma escolha segura, acertada e que tenha os benefícios que ele espera. Em relação ao crescimento do consumo,
Primeiro, nós tivemos aí uma eficiência energética que conseguiu fazer com que as pessoas economizassem energia naturalmente. Isso, de uma certa forma, segurou a demanda. Agora, com o crescimento da inteligência artificial e dos data centers, nós estamos crescendo 10 vezes a cada avanço da inteligência artificial e da quantidade de data center que está sendo implantada no mundo. Ou seja, mais energia do que a gente consegue... Mais demanda mais de demanda energia do que a gente consegue produzir. E isso também está impulsionando o crescimento da energia renovável. Nós temos aí um crescimento absurdo de energia eólica, de energia solar, e a expectativa é que a gente consiga crescer pelo menos mais 3 vezes a quantidade de geração que já existe no mundo, de geração de energia renovável. Então, tem muita coisa pela frente, tem muito espaço, tem muita oportunidade, e para o Energy Advisor, que é uma nova profissão, é uma maneira de também ganhar dinheiro. Sim. De ter uma carteira de clientes que ele possa ter uma remuneração recorrente durante todo o período contratual. A gente estava na última conversa com a Priscila, com as meninas, quem que é um cliente potencial? Todo mundo. Todo mundo é um cliente potencial, todo mundo precisa de energia. Quem não precisa de energia? Não existe uma pessoa que não precise de energia. Agora, como organizar isso? Com certeza, isso aqui vem para fazer a virada do jogo e total. E eu tô ansioso para ver lá no Texas tudo isso que a gente vai poder vivenciar ali. E o Texas, ele tem uma característica que eu queria que você falasse para quem está assistindo a gente aqui, que ele é diferente da rede dos Estados Unidos, ele é uma rede à parte, é isso? Foi uma configuração, porque o Texas, ele moldou um sistema diferente da rede interligada, é isso? Isso aqui, vou passar isso aqui. Deixa eu ajudar. Tem o que acontece nos Estados Unidos é que os Estados Unidos, ele efetivamente é uma federação. É diferente do Brasil, que é uma federação peronomútil. Então, lá os estados têm muita independência. Então, todos os estados têm o seu regulador e têm o seu operador do estado. Todos os estados são assim. Só que existe uma característica muito profunda do Texas, é que ele é o estado mais liberalizado de todos. Ele é 100% aberto para o bem e para o mal. Então isso vai ser muito interessante para ver como que o regulador ele conseguiu trabalhar ao longo do tempo para poder ter um mercado eficiente. Obviamente que vão ter os problemas, vão ter as soluções, mas é o que o Maurício estava falando. Mas no final da soma foram há 20 anos atrás, né? Então, com certeza eles vão ter muitas coisas para nos explicar. E, inclusive, pela própria, a gente deu... Não sei se é sorte, mas enfim. Teve uma questão interessante que é a seguinte. Terminou de passar um furacão no Texas. Então, na semana passada, estava todo mundo sem luz. Em quanto tempo eles conseguiram voltar a luz deles? Será que foi o mesmo tempo que teve aqui em São Paulo? Será que foi o mesmo tempo que teve lá na tragédia em Porto Alegre? Como é que eles trataram isso? Como é que isso aconteceu? Porque lá também tem eventos climáticos drásticos há mais tempo, né? Tem as temporadas de furacões e tal, que a gente estava vendo ali. Mas, então, essa vai ser uma resposta interessante. Por quê? Porque eles não têm um operador nacional do sistema, que é o que a gente tem aqui no Brasil. Eles têm um operador local e eles fazem, para fazer intercâmbio entre os estados, não é uma coisa tão simples assim, eles fazem, mas não é tão simples assim, então cada um tem que se resolver da sua forma. Isso vai ser uma coisa muito interessante da gente poder analisar também, né? Como é que isso aconteceu ao longo de tanto tempo, pro bem e pro mal, porque faz parte da vida, né? Vai ser muito interessante observar como que o Estado vem trabalhando essa transição energética. É um Estado essencialmente conhecido no mundo inteiro pela sua relação com o petróleo, e que agora com com as energias renováveis e com toda essa mudança na matriz energética, a forma como ele vem se posicionando para se manter relevante dentro deste novo mundo, digamos assim, no setor de energia. Então, até por isso que a gente vai passar parte em Houston e parte em Austin, porque Austin é onde boa parte dessas inovações que envolvem novas tecnologias para o setor estão sendo construídas. Vai do velho para o novo. Do velho. Então a gente vai trazer aqui, vou combinar com vocês, a gente fazer um desafio de trazer making-offs aí da expedição. E isso vai estar no Expedição Solar, mas também o Missão Texas, a gente vai trazer vários making-offs aqui pra gente mostrar aqui em primeira mão como que isso tudo tá acontecendo lá. E vai ser muito legal, né? Esse encontro lá com esses operadores, com esse mercado que já tem aí mais de 20 anos aí acontecendo coisas diferentes, abertura de mercado. É um caminho sem volta, né, Sila? Tô super ansiosa, tô na contagem regressiva. E muito bacana esse programa,
que os Energy Advisors, eles passaram por uma campanha e quem ganhou vai para imersão junto com a gente. E esse Energy Advisor teve um desempenho incrível. O João sabe falar melhor, porque João, essa história aí, como que é? É sensacional. Não, é porque assim, a gente acha que a gente está numa jornada, né? A Missão Texas é um ponto alto, muito bacana, que a gente conseguiu construir, não foi simples, mas que é uma jornada. E dentro dessa jornada, nós fizemos uma campanha lá, uma competição, de quem vendesse mais, a gente daria uma missão para eles. E foi muito interessante, primeiro porque quem ganhou um amigo meu lá de Sergipe, né? Conterrâneo, então isso valoriza muito. Mas o mais legal é que é o seguinte, é que ele, em condições muito mais adversas do que a gente tem no resto do Brasil, ele conseguiu vender muito mais que todo mundo, é muito mais que todo mundo. E isso é uma questão super interessante, porque várias pessoas estão indo lá para falar, cara, bicho, eu quero conhecer esse cara aí para entender isso tanto Qual que você que é fala. A matemática dele? Porra, João, você fala tanto disso aí, deixa eu entender como é que isso funciona, porque não é possível. Por que ele consegue fazer e a gente não consegue fazer? Eu falei, cara, bicho, eu vou falar para você que o cara, efetivamente, ele tem umas técnicas de vendas um pouco agressivas, viu? Você vai ficar um pouco horrorizado, mas ele vende. Então vamos entrevistar ele lá, né, Sila? Sim, e ele começou a vender agora, no início do ano. Ele já está no mercado fotovoltaico há 8 anos. Ele tem 2 integradoras, então ele já tinha mapeado esse mercado e já tinha uma quantidade expressiva de consumidores. Ele potencializou essa carteira e migrou o que ele podia para o Mercado Livre. E eles são hunters, eles são caçadores raízes, Eles né? são muito legais, são histórias maravilhosas. É do tipo assim, o cara tem 20 supermercados, né? Aí o cara foi lá e alugou uma casa para passar as férias. Aí ele vai lá e aluga uma casa do lado para passar as férias, para poder conhecer e para poder vender. E aí ele vendeu. E vendeu. Isso aí. Eu falei, caramba. Eu falei, não, cara, eu podia escolher qualquer lugar para passar minhas férias. Então eu escolhi aquele lá que era bem melhor, porque eu já conseguia juntar o útil ao agradável. Quem sabe até pagar as férias, né? Olha só. Isso é muito interessante, assim, a oportunidade do Energy Advisor, né? Porque é uma demanda nacional. Então, não necessariamente nos grandes... Você tem grandes oportunidades nos grandes centros, mas grandes oportunidades no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E eu lembro na época da XP, hoje 3 dos maiores escritórios da XP nasceram em Maringá, Franca e Caxias do Sul. Olha São só. 3 cidades fora dos grandes centros, mas que construíram hoje as maiores operações que a gente tem no mercado financeiro de financial advisor. Não desdenhar nenhuma região, né? Exatamente. Isso é muito legal. Hoje nacional, mas existe uma possibilidade de ser internacional, porque o Brasil já está estudando a possibilidade de fazer importação, já faz para o Uruguai, para o Paraguai, para a Venezuela, para a Argentina, mas já tem um grupo estudando a possibilidade de fazer importação e exportação para os outros países vizinhos, até para poder escoar esse excesso de energia que existe aqui atualmente. Então, o mercado provavelmente vai ser muito maior do que a gente está mapeando nesse Entra momento. naquela história que o João falou lá do mercado de telecom. A gente pensava que ia atingir 80%, né? É verdade. E os modelos globais, né? Porque, por exemplo, você pegar os operadores, você vai ver que os produtos de telecom, eles são muito parecidos ao redor do mundo. Tem o GSMA que faz isso. Na energia tem aquele pessoal lá da França, que eu esqueci o nome agora. Mas, enfim, então tem um pessoal que faz essa regulação. É uma regulação muito mais técnica e menos de produto, mas, enfim, isso são coisas que evoluem com o tempo, né? Caramba, esqueci o nome, cara. Mas, enfim, já era. Aqueles caras da França. Aqueles caras da França. Boa. Os caras da França. Mas, então, e aí eu acho que conforme vai padronizando e essas coisas vão acontecendo, as coisas são globais, né? É que nem o WhatsApp, é que nem o Nubank, é que nem Netflix, é que Precisa ser, né, João? Precisa ser, exatamente. Porque conforme você vai padronizando, vai digitalizando, você vai democratizando, né? Então você melhora a vida de todo mundo, né? Sim. Isso é muito interessante, porque o Brasil tem um potencial de energia muito grande, que derivam várias outras coisas, né? Neoindustrialização. Por exemplo, se eu comprar essa pulseira aqui no Brasil, eu vou comprar essa pulseira sem destruir o mundo, só energia limpa. Se eu comprar essa pulseira aqui na China, eu vou comprar com 80% de energia de carvão.
porra. Qual que você escolhe? Então. Daqui a pouco isso aí vai ser a moeda da vez e não vai demorar muito. Ainda mais tratando-se da nova geração, desculpa, Sila, que vem com conceitos bastante diferentes em relação ao papel dela no mundo. Esse exemplo que o João deu realmente passa a ser crucial, né? Decisivo no processo de construção de um produto que uma empresa venha a ter. Que o exemplo que eu sempre dou é do cara fumando no avião, né? A gente falou disso. Exatamente. Então, tipo, você imagina se hoje em dia você chega no avião lá, o sujeito abre um maço, pega um cigarro e acende. Você corre, né? Você corre. Gente, ele vai explodir, ele é um homem-bomba, ele é um terrorista. Antigamente as pessoas fumavam, tinha um cinzeiro no negócio do avião. No braço ali do... exatamente. Então, cara... Cabeça muda, né? Muda. Cabeça muda. E chama Sigri. Chama Sigri. Lembrou o nome. Negócio isso, exatamente. Aí, Imagina a quantidade de produtos e serviços que o Energy Advisor vai poder ofertar para o mercado. Hoje ele já oferece geração distribuída, assinatura solar, mercado livre, atacadista, varejista. Ele pode oferecer certificado de energia renovável, crédito de carbono, com a abertura do mercado de gás, o próprio gás natural. Estamos crescendo também em biometano, biogás. Foi aprovado o marco legal do hidrogênio verde. Recentemente. A própria eletrificação nos Estados Unidos, eles têm a central virtual de energia, onde você tem o veículo elétrico, a geração fotovoltaica e a bateria. E você faz a integração entre esses sistemas. O próprio carro acaba sendo uma bateria móvel. E então o mercado está em plena evolução. Esse exemplo, eu tive uma colega minha que ela tem um carro elétrico e ela usava exatamente esse sistema na casa dela. Então, ela trabalhava pertinho da casa, então ela saía de casa carregava o carro à noite, quando a energia é mais barata, saía com o carro durante o dia, quando voltava às 7 da noite com um pico de energia, ela utilizava a bateria do carro para suprir. Exatamente, a residência. Isso vai ser automatizado, né? Isso vai ser uma coisa incrível daqui. E no Japão eu vi isso também nas casas. Tem um conceito novo de construção lá, porque eles deram um passo atrás e está na primeira temporada do Expedição Solar. Eles falaram: a gente precisa melhorar o nosso sistema construtivo, ser mais eficiente na construção das casas, porque lá você tem uma questão térmica, né? A troca de calor, quando é frio, inverno, você precisa de uma casa eficiente. E aí na conta, eles falaram: o que a gente coloca? Vamos colocar o carro ao invés de uma bateria residencial. Porque o carro saiu mais barato na conta lá, para eles, nessas casas Zen que chama, né? Porque a casa controla a bateria do carro conforme a rede, conforme a demanda, o custo da tarifa, e sempre ela está carregando a casa ali em momentos que precisa. E você recebe todas as informações num aplicativo mostrando para você qual é o melhor horário para você carregar o seu veículo, carregar a sua bateria, qual é o horário que você não pode usar o seu chuveiro elétrico, e você consegue otimizar o uso da energia renovável, limpa, contribui para a descarbonização do planeta e para manter... Quem conhece tarifa branca hoje aqui? Poucas pessoas usam, né, a tarifa branca. E tem a tarifa branca, que logo logo a bateria vai fazer todo sentido para essas residências. Bom, que legal, a gente poderia falar por horas aqui, mas não vai dar tempo, todo mundo tem compromisso. A gente volta aqui então com um novo podcast aqui, e aí você fica ligado na programação que a gente vai trazer muita coisa legal lá do Texas. Pode ser? Combinado, Maurício? Combinado. João, Sila? Combinado. É isso? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por hoje e até a próxima. Valeu!